Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 1. Por que estudar ciclos? As chances variam de acordo com nossa posição nos ciclos. Se não alteramos nossa postura de investimento conforme as coisas mudam, estamos sendo passivos em relação aos ciclos. Em outras palavras, estamos ignorando a chance de inclinar as probabilidades a nosso favor. Porém, se obtivermos algum insight sobre os ciclos, podemos aumentar nossas apostas e colocá-las em investimentos mais agressivos quando as probabilidades estão a nosso favor. E podemos ficar mais cautelosos e aumentar nossa postura defensiva quando as probabilidades estão contra nós. Investir é uma questão de se preparar para o futuro financeiro. A tarefa é simples de definir. Montamos hoje portfólios que esperamos que se beneficiem dos eventos dos próximos anos. Para investidores profissionais, o sucesso consiste em fazer isso melhor do que o investidor médio, ou superar um benchmark, uma referência, um parâmetro de mercado atribuído, que é determinado pelo comportamento de todos os outros investidores. No entanto, alcançar esse tipo de êxito não é um desafio menor. Embora seja muito mais fácil gerar desempenho médio de investimento, é muito difícil uma performance acima da média. Um dos mais importantes fundamentos de minha filosofia de investimento é a convicção de que não podemos saber o que o futuro macro nos reserva em termos de economias, mercados ou geopolítica. Ou, para ser mais preciso, contam-se nos dedos as pessoas capazes de considerar todos os fatores envolvidos para saber mais sobre o futuro macro. Nossas previsões levarão a um desempenho superior apenas se soubermos mais do que os outros. Quer isso consista em ter dados melhores, fazer um trabalho superior de interpretar os dados disponíveis, saber quais ações tomar com base em nossa interpretação, ou ter a coragem emocional necessária para colocar tais ações em prática. Em resumo, se tivermos as mesmas informações que os outros, analisá-las da mesma maneira, chegar às mesmas conclusões e implementá-las de forma idêntica, não devemos esperar que o processo resulte em desempenho superior. E é muito difícil ser consistentemente superior com relação ao macro. Então, em minha opinião, é improvável que tentar prever o futuro macro ajude os investidores a obter um desempenho de investimento superior. Muitos poucos investidores são conhecidos por terem superado a previsão macro. Warren Buffett me contou sobre seus 2 critérios para uma informação desejável. Ela tem que ser importante e compreensível. Embora todos saibam que hoje os desenvolvimentos macroeconômicos têm um papel dominante na determinação do desempenho dos mercados, os macroinvestidores, como um todo, mostram resultados realmente inexpressivos. Não é que a previsão macro não tenha importância, mas, sim, que muito poucas pessoas podem dominá-la. Para a maioria, simplesmente não é compreensível ou não é suficientemente conhecida e consistentemente suficiente para levar a um melhor desempenho. Desse modo, dispenso a previsão macro como algo que trará sucesso ao investimento da grande maioria dos investidores. E certamente me incluo nesse grupo. Se é assim, o que resta? Embora haja muitos detalhes e nuances, penso ser vantajoso gastar nosso tempo em 3 áreas gerais, tentando saber mais do que os outros, o que chamo de o compreensível, os fundamentos das indústrias, das empresas e dos valores mobiliários, sendo disciplinado quanto ao preço apropriado a pagar para participar nesses fundamentos, entendendo o ambiente de investimento em que estamos, a fim de decidir como posicionar estrategicamente nossos portfólios para isso. Muito já foi escrito sobre os 2 primeiros itens. Juntos, eles constituem os ingredientes-chave em análise dos valores mobiliários e investimento em valor. Julgamentos sobre o que um ativo pode produzir no futuro, geralmente em termos de lucro ou fluxo de caixa, e o que tais análises dizem sobre valer a pena ou não ter esses ativos hoje. O que os investidores em valor fazem? Eles se esforçam para tirar proveito das discrepâncias entre preço e valor. Para ter êxito nessa empreitada, eles têm de quantificar o valor intrínseco de um ativo e como ele pode mudar com o tempo. E B. Avaliar como o preço de mercado corrente se compara relativamente ao valor intrínseco do ativo, aos preços do ativo no passado, aos preços de outros ativos e aos preços teoricamente justos
para os ativos em geral. Em seguida, eles usam essas informações para montar portfólios. Na maioria das vezes, o objetivo imediato é manter investimentos que ofereçam as melhores proposições de valor disponíveis, os ativos com maior potencial de valorização e/ou a melhor relação entre o potencial de crescimento e o risco de declínio das cotações. Pode-se argumentar que a formação de um portfólio deve constituir em nada mais do que identificar os ativos com maior valor e aqueles cujos preços mais o subestimam. Isso pode ser verdade em geral e no longo prazo, mas penso que outro elemento pode entrar com vantagem no processo: posicionar adequadamente um portfólio para o que provavelmente acontecerá no mercado nos próximos anos. Acredito que a melhor maneira de otimizar o posicionamento de um portfólio em um dado ponto no tempo é decidir como equilibrar agressividade e defensividade. Penso que a relação entre posições mais agressivas e mais defensivas deve ser ajustada ao longo do tempo, em resposta a mudanças no estado do ambiente de investimento e onde houver uma série de elementos em seus ciclos. A palavra-chave é calibrar o valor investido, a alocação de capital entre as várias possibilidades e o grau de risco das coisas que se possui devem ser calibrados ao longo de um contínuo que vai de agressivo a defensivo. Quando for barato, devemos ser agressivos. Quando for caro, devemos recuar. Calibrar a posição de um portfólio é o assunto principal deste livro. Uma das palavras-chave necessárias para entender as razões estudo dos ciclos são as tendências. Se os fatores que influenciam o investimento fossem regulares e previsíveis, por exemplo, se a previsão macro funcionasse, poderíamos falar sobre o que acontecerá. Porém, o fato de não ser esse o caso não significa que somos incapazes de contemplar o futuro. Ao contrário, podemos falar sobre as coisas que podem ou não acontecer, bem como a probabilidade de acontecerem. Essas coisas são o que eu chamo de tendências. No mundo dos investimentos, falamos sobre risco o tempo todo, mas não há um acordo universal sobre o que é risco ou as implicações disso no comportamento dos investidores. Há os que pensam que risco é a probabilidade de perder dinheiro, e outros, incluindo muitos acadêmicos de finanças, acham que o risco é a volatilidade dos preços ou dos retornos dos ativos. E há muitos outros tipos de riscos que fogem ao escopo deste livro. Eu me inclino fortemente para a primeira definição. Em minha opinião, o risco é principalmente a probabilidade de perda permanente de capital. Mas também há o chamado risco de oportunidade, a probabilidade de perder ganhos potenciais. Juntar os dois é perceber que risco é a possibilidade de as coisas não acontecerem do jeito que a gente quer. Qual é a origem do risco? O falecido Peter Bernstein, um de meus filósofos de investimento favoritos, disse o seguinte em uma edição de seu boletim Economics and Portfolio Strategy, intitulado Can we measure risk with a number? Podemos medir o risco com um número, em tradução livre, junho de 2007. Em essência, risco quer dizer que não sabemos o que vai acontecer. A cada momento, rumamos para o desconhecido. Há uma variedade de resultados e não sabemos onde o resultado real ficará nessa série. E com frequência, ignoramos a extensão dessa série. Você encontrará a seguir algumas ideias, resumidas muito brevemente a partir de meu memorando Risk Revisited Again, revisitando o risco novamente, em tradução livre, de junho de 2015, que, a meu ver, surgem diretamente do ponto de partida fornecido por Bernstein. Elas podem ajudá-lo a entender e lidar com o risco, como disse Enroy Jimson, professor aposentado da London Business School. Risco significa que mais coisas podem acontecer do que acontecerão. Para cada evento em economia, negócios e mercados, entre outras coisas, se apenas uma coisa pudesse acontecer, ou seja, se pudesse haver apenas um resultado, e se fosse previsível, não haveria, obviamente, incerteza ou risco. E sem incerteza em relação ao que acontecerá, teoricamente poderíamos saber com exatidão como posicionar nossos portfólios para evitar perdas e obter ganhos máximos. Mas na vida e no investimento, uma vez que podem haver muitos resultados diferentes, a incerteza e o risco são inescapáveis. Em decorrência do exposto, o futuro deve ser visto não como um único resultado fixo que está destinado a acontecer e capaz de ser previsto, mas como uma série de possibilidades e, espera-se, com base nos insights de suas respectivas chances de ocorrer, como uma distribuição de probabilidades. Distribuições de probabilidades refletem a percepção individual de tendências.
Investidores, ou qualquer um que queira lidar com o sucesso, com o futuro, tem de elaborar distribuições de probabilidade, explícita ou informalmente. Essas probabilidades, caso sejam bem feitas, serão úteis para determinar o curso de ação mais apropriado. Contudo, ainda é crucial ter em mente que, mesmo a par das probabilidades, isso não significa que sabemos o que acontecerá. Os resultados relativos a uma dada questão podem estar no âmbito de uma distribuição de probabilidade de longo prazo, mas no que diz respeito ao resultado de um único evento, pode haver grande incerteza. Qualquer um dos resultados incluídos em uma distribuição pode ocorrer, ainda que com chances variáveis, já que o processo através do qual o resultado é escolhido será afetado não apenas pelos méritos, mas também pela aleatoriedade. Para inverter a declaração de Dinson, não obstante muitas coisas possam ocorrer, apenas uma ocorrerá. Podemos saber o que esperar em média, mas isso pode não ter conexão alguma com o que realmente acontecerá. Quanto a isso, na minha maneira de pensar, o sucesso do investimento é como escolher um ganhador da loteria. Ambos são determinados por um bilhete, o resultado, sendo retirado de uma urna toda a gama de resultados possíveis. Em cada caso, um resultado é escolhido dentre as muitas possibilidades. Investidores superiores são pessoas que têm uma noção melhor de quais bilhetes estão na urna e, portanto, se vale a pena participar da loteria. Em outras palavras, ainda que os investidores superiores, como qualquer um, não saibam exatamente o que o futuro reserva, eles têm uma compreensão acima da média sobre as tendências futuras. Cabe aqui, de maneira oportuna, uma observação. A maioria das pessoas acha que a maneira de lidar com o futuro é formulando uma opinião a respeito do que acontecerá, talvez por meio de uma distribuição de probabilidade. Penso que existem dois requisitos, não um. Além de uma opinião sobre o que acontecerá, as pessoas devem ter uma opinião sobre as chances de sua opinião ser correta. Alguns eventos podem ser previstos com substancial confiança. Por exemplo, um título com determinado grau de investimento pagará os juros prometidos. Em outros, há incerteza. A Amazon ainda será líder de varejo online em 10 anos? Enquanto alguns são totalmente imprevisíveis. O mercado de ações vai subir ou descer no próximo mês? Meu ponto aqui é que nem todas as previsões devem ser tratadas como igualmente prováveis de serem corretas, e, portanto, não devem ser usadas da mesma forma. Eu não acho que a maioria das pessoas esteja tão ciente disso quanto deveriam. Uma boa maneira de pensar sobre o investidor superior, descrito, é como alguém cuja percepção das tendências permite inclinar as chances a seu favor. Digamos que existam 100 bolas em um pote, algumas pretas e algumas brancas. Qual a cor deve apostar que aparecerá ao retirar uma delas? Se você nada sabe sobre o conteúdo do pote, apostar seria apenas uma questão de adivinhação, especulação desinformada. A situação é semelhante, caso você saiba que existem 50 bolas pretas e 50 brancas. Você pode apostar tanto no preto quanto no branco, mas não teria mais do que 50% de chance de acertar. Assim, apostar será algo estúpido, a menos que você tenha uma chance no mínimo igual e ao menos que você seja capaz de evitar o pagamento de uma taxa de admissão. No investimento, uma comissão ou spread para jogar. Apostar no preto ou no branco, com chances iguais, não seria muito lucrativo, a não ser que você tenha sorte, e a sorte não é algo com que se pode contar. Quando não se dispõe de uma vantagem de conhecimento em relação ao conteúdo do jarro, apostar não seria lucrativo de forma confiável. Mas se você tiver um insight especial sobre o conteúdo do jarro, digamos que você saiba que existem 70 bolas pretas e 30 brancas. Isso pode lhe permitir ganhar mais vezes do que perder. Se você pode apostar $10 no preto contra alguém que lhe dá chances iguais, você ganhará $10 em 70% do tempo e perderá $10 apenas em 30% do tempo, para um lucro esperado de $40 a cada 10 escolhas. Observação: esses serão os resultados, em média, de um elevado número de tentativas, mas estão sujeitos a variações significativas no curto prazo devido à aleatoriedade. Claro, seu parceiro de apostas só lhe dará chances iguais em uma aposta no preto A se ele não souber que as bolas são 70% pretas e 30% brancas, e B, se ele não souber que você sabe. Caso ele soubesse tanto quanto você sobre o conteúdo do pote, ele lhe daria apenas 30-70 em uma aposta no preto, e apostar voltaria a não ser lucrativo. Em outras palavras,
Para vencer esse jogo com mais frequência do que se perde, você precisa ter uma vantagem de conhecimento. É isso que o investidor superior tem. Ele sabe mais do que os outros sobre as tendências futuras. No entanto, é importante se lembrar do que eu disse antes. Ainda que você conheça as probabilidades, ou seja, mesmo tendo uma percepção superior sobre as tendências, permanece, em essência, ignorando o que acontecerá. Apesar de saber que a proporção de bolas no pote seja de 70 pretas para 30 brancas, você ainda não sabe qual será a cor da próxima bola retirada. Sim, é mais provável que seja uma preta, mas ainda será uma branca em 30% do tempo. Quando há bolas brancas e pretas no pote, e especialmente quando forças aleatórias e exógenas estão em ação quando a próxima bola é escolhida, não há como ter certeza sobre o resultado. Não obstante tudo o que foi dito, não é necessário haver certeza para que o jogo valha a pena ser jogado. Uma vantagem de conhecimento sobre as tendências é suficiente para obter sucesso em longo prazo. E isso nos leva a retornar à questão da compreensão dos ciclos. Sobre o investidor médio, pode-se dizer que ele não entende completamente a natureza e importância dos ciclos. Não está presente a tempo suficiente para ter passado por muitos ciclos. Não leu a história financeira e, assim, deixou de aprender as lições dos ciclos passados. Percebe o ambiente principalmente em termos de eventos isolados, em vez de observar padrões recorrentes e as razões por trás deles. Não entende o mais importante, o significado dos ciclos e o que eles podem lhe dizer sobre como agir. O investidor superior está atento aos ciclos. Ele vai anotando padrões passados que parecem estar se repetindo. Adquire um senso sobre onde estamos nos vários ciclos que importam e sabe que essas coisas têm implicações para suas ações. Isso o permite fazer julgamentos úteis sobre ciclos e onde estamos neles. Especificamente, estamos perto do começo de uma ascensão ou nos estágios finais. Se um determinado ciclo cresce há algum tempo, já foi tão longe que agora estamos em terreno perigoso, o comportamento dos investidores sugere que eles estão sendo motivados pela ganância ou pelo medo. Quanto ao risco, os investidores parecem apropriadamente avessos ou totalmente tolerantes. O mercado está superaquecido ou superapreciado, ou apático, e portanto barato, em função do que está acontecendo ciclicamente. Tudo isso somado, nossa posição atual no ciclo implica que devemos enfatizar defensividade ou agressividade. Estar atento a esses elementos dá ao investidor superior uma vantagem que lhe permite ganhar com mais frequência do que perder. Ele compreende tendências ou probabilidades. Assim, sabe de algo que os outros desconhecem sobre a cor das bolas no pote. Ele tem uma percepção mais apurada sobre as chances de ganhar excedem as chances de perder. Então, é capaz de investir mais quando elas são desfavoráveis e menos quando não são. É importante ressaltar que todas essas coisas podem ser avaliadas com base em observações a respeito das atuais circunstâncias. Como veremos nos próximos capítulos, elas podem nos dizer como se preparar para o futuro sem exigir que sejamos capazes de prevê-lo. Lembre-se, nossa posição nos vários ciclos influencia fortemente as probabilidades. Por exemplo, como veremos em capítulos posteriores, as oportunidades de ganho de investimento melhoram quando a economia e os lucros das empresas são mais propensos a subir do que a descer de patamar. A psicologia dos investidores é moderada e não instável. Os investidores estão conscientes do risco, ou, melhor ainda, excessivamente preocupados com o risco. Os preços de mercado não se elevaram demais da conta. Há ciclos em todas essas coisas, e outras mais. E saber onde estamos dentro deles pode ajudar a inclinar as probabilidades a nosso favor. Resumindo, o movimento ao longo do ciclo reposiciona a distribuição de probabilidade relativa a eventos futuros. No que diz respeito aos retornos de investimento, talvez seja útil ilustrar. Quando nossa posição nos vários ciclos é neutra, a perspectiva de retornos é normal. Quando os ciclos estão posicionados de forma propícia, a distribuição de probabilidades move-se para a direita, de modo que a perspectiva de retornos é, agora, inclinada a nosso favor. Nossa posição favorável nos ciclos torna mais prováveis ganhos do que perdas. Mas quando os ciclos estão em extremos perigosos, as probabilidades estão contra nós, significando que há menos chance de ganho e mais chance de perda. O mesmo acontece quando nossa posição muda em apenas um único ciclo. Por exemplo, independentemente do que esteja acontecendo com relação à economia e aos lucros das empresas, isto é, como dizem os acadêmicos,
ceteris paribus, todo o mais é constante. A perspectiva de retornos será melhor quando os investidores estiverem deprimidos e temerosos, um fator que induz os preços dos ativos a cair. E pior, quando estiverem eufóricos e gananciosos, situação que empurra os preços para cima. As chances variam de acordo com nossa posição nos ciclos. Se não alteramos nossa postura de investimento conforme as coisas mudam, estamos sendo passivos em relação aos ciclos. Em outras palavras, estamos ignorando a chance de inclinar as probabilidades a nosso favor. Porém, se obtivermos algum insight sobre os ciclos, podemos aumentar nossas apostas e colocá-las em investimentos mais agressivos quando as probabilidades estão a nosso favor. Podemos ficar mais cautelosos e aumentar nossa postura defensiva quando as probabilidades estão contra nós. Quem estuda ciclos não sabe de fato o que acontecerá a seguir. Não mais do que alguém com um insight sobre as bolas no pote sabe qual cor da bola sairá em seguida. Mas ambos têm uma vantagem de conhecimento sobre o que é provável. O conhecimento que aquele estudante tem dos ciclos de apreciação a respeito de onde estamos em um momento no tempo podem dar uma grande contribuição para desmarcar os limites que devem estar presentes para que um investidor alcance resultados superiores. Saber que a proporção das bolas a serem retiradas do pote é de 70-30 para uma certa cor é uma vantagem. O mesmo se dá com o investidor que sabe melhor do que os outros em que pé estamos no ciclo. O objetivo deste livro é ajudá-lo a se tornar essa pessoa. Por isso, escreverei vários processos cíclicos que observei em tempo real. As oscilações podem parecer extremas, e de fato podem ser, já que são escolhidas a partir da experiência de meio século para provar um ponto. E elas podem dar a impressão de que os eventos em discussão foram compactados no tempo, quando, na verdade, levaram meses e anos para se desenvolver. Os exemplos, no entanto, são reais, e espero que eles tornem minha mensagem clara. Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 2. Página 23. A natureza dos ciclos. As pessoas, de um modo geral, pensam em ciclos como uma série de eventos, e entendem que tais eventos seguem um ao outro com regularidade e uma sequência usual. Ascensões são seguidas por retrações, recessões, e, por fim, por novas ascensões. Mas isso não é o suficiente para se ter uma compreensão completa dos ciclos. Os eventos na vigência de um ciclo não devem ser vistos apenas como cada um sendo seguido pelo próximo, mas, e muito mais importante, como cada um cansando o próximo. Quando me encontro com clientes da Oaktree, eles quase sempre me pedem para ajudá-los a entender o que está acontecendo no mundo ou no mercado. Geralmente, querem saber sobre um ou outro ciclo específico e onde estamos nele. Invariavelmente, puxo uma folha de papel e faço um desenho para auxiliar a conversa. Normalmente, há uma linha que se estende da parte inferior esquerda para a superior direita. Outra linha flutua para cima e para baixo, ao redor dela. Juntas, elas se parecem com isso. Ao começar a me organizar para a tarefa de escrever este livro, encontrei um grande número desses desenhos em uma sacola Oaktree. Eu os havia desenhado quando descrevia vários fenômenos diferentes, e eles foram anotados de maneira diferente. Mas cada um deles se relacionava com um ciclo digno de discussão, e, em geral, os capítulos deste livro serão dedicados a esses fenômenos cíclicos. Antes de prosseguir com minha discussão sobre ciclos, quero voltar a algo que mencionei em The Most Important Thing. Confesso que fico me revezando em discutir os altos e baixos dos ciclos e as oscilações dos pêndulos, de um lado para o outro, aplicando o rótulo do ciclo a alguns fenômenos e, como visto no capítulo 7, o rótulo do pêndulo a outros, normalmente aqueles ligados à psicologia. Às vezes, falo de um determinado fenômeno como um ciclo, e às vezes, como um pêndulo. Mas, quando pressionado, acho difícil distinguir entre os dois ou dizer por que um recebe um rótulo e não o outro. Costumo pensar nas coisas visualmente, então talvez eu possa usar uma imagem para descrever a conexão entre ciclos e pêndulos. Como descreverei mais adiante, os ciclos oscilam em torno de um ponto médio, ou uma tendência secular. De modo semelhante, os pêndulos ficam pendurados em um ponto médio ou norma e balançam para cá e para lá, e a partir daí. Mas pegue o ponto de onde pende o pêndulo, vire-o de lado e movimente-o da esquerda para a direita. À medida que oscila, o que vem depois? À medida que oscila, o que você tem? Um ciclo. Não há, na verdade,
nenhuma diferença fundamental. Até que um pêndulo é pouco mais que um caso especial de ciclo, ou talvez apenas uma maneira diferente de fazer referência a ciclos específicos. Minhas razões para me referir a alguma coisa como ciclos e a outras como pêndulos são claras para mim. Espero que se tornem claras para você também. Ou, no mínimo, espero que meu uso dos dois termos não prejudique o que você pode levar deste livro. O que de fato importa é que, no momento em que os investidores habitam, ciclos sobem e descem, e pêndulos balançam de lá para cá. Ciclos e oscilações de pêndulos vêm em muitas formas e se relacionam com uma ampla variedade de fenômenos. Mas as razões subjacentes a eles e os padrões que produzem têm muito em comum, e eles tendem a ser relativamente consistentes ao longo do tempo. Ou como Mark Twain tem a fama de ter dito, embora não haja provas da veracidade disso, a história não se repete, mas rima. Quer Twain a tenha cunhado, quer não, essa frase resume muito do que este livro trata. Os ciclos variam em termos de motivos e detalhes, e em tempo de extensão, mas os altos e baixos e as razões para eles ocorrerão sempre, produzindo mudanças no ambiente de investimento e, portanto, no comportamento exigido. Em meus desenhos, a linha central representa um ponto médio em torno da qual o ciclo oscila. Às vezes, ela tem uma direção subjacente ou uma tendência secular, secular no sentido de ou relacionado a um longo período de duração indefinida. E isso geralmente é ascendente. Assim, com o tempo e em longo prazo, as economias tendem a crescer, os lucros das empresas tendem a aumentar e, em grande parte, por causa disso, os mercados tendem a crescer. Se esses desenvolvimentos forem científicos ou totalmente naturais, processos físicos, economias, empresas e mercados podem progredir em linha reta e a uma taxa constante, pelo menos por um tempo. Mas claro, aqueles não são, então estes também não se comportarão assim. O fato é que o desempenho dessas coisas é fortemente influenciado no curto prazo, entre outros fatores, pelo envolvimento de pessoas. E pessoas estão longe de ser estáveis. Ao contrário, elas de vez em quando alteram seu comportamento, em muitas ocasiões, em virtude do que podemos colocar sob o título amplo de psicologia. Assim, o modo de ser das pessoas varia, certamente como o ambiente varia, mas, às vezes, também na ausência de mudanças no ambiente. Este livro aborda em grande parte a oscilação das coisas em torno do ponto médio ou da tendência secular. A oscilação surpreende e atormenta as pessoas que não entendem ou, pior ainda, que contribuem para que ela ocorra, mas, como já informei, geralmente apresentam oportunidades de lucro para aqueles que compreendem e reconhecem e se aproveitam dos fenômenos cíclicos. Ao olhar para meus desenhos por alguns segundos, fica claro que os movimentos dos fenômenos cíclicos podem ser entendidos como ocorrendo em várias fases identificáveis. A. Recuperação, a partir de um extremo inferior excessivamente deprimido ou baixo, em direção ao ponto médio. B. A oscilação continuada, passando do ponto médio para um extremo superior ou alto. C. A obtenção de um ponto alto. D. A correção descendente do ponto mais elevado de volta para o ponto médio ou média. E. A continuação do movimento descendente após o ponto médio, em direção a um novo ponto baixo. F. O alcance de um ponto baixo. G. Mais uma vez, a recuperação do ponto baixo para o ponto médio. H. Depois, novamente, a continuação do movimento para cima, passando do ponto médio para outro ponto alto. Observando esse roteiro, é importante frisar que não se pode dizer que haja um único ponto de partida ou ponto final para um ciclo. Qualquer uma das etapas listadas pode ser descrita como representando o início de um ciclo ou o fim, ou qualquer estágio no meio do caminho. O narrador simplista pode achar fácil falar sobre o começo de um ciclo, mas alguém um pouco mais sofisticado pode achar isso extremamente difícil. Eis o que escrevi sobre esse assunto em Now It Is All Bad, Tudo é Ruim Agora, em tradução livre, setembro de 2007. Henry Kissinger era um membro da diretoria da TCW quando eu trabalhava lá, e algumas vezes, a cada ano tive o privilégio de ouvi-lo falar sobre assuntos mundiais. Alguém poderia perguntar, Henry, como explicar os movimentos de ontem na Bósnia? E ele diria, bem, em 1722... O que quero ressaltar é que eventos do tipo reação em cadeia só podem ser compreendidos no contexto do que aconteceu anteriormente. Caso alguém pergunte como chegamos a esse ponto, ou o que nos levou a chegar a um nível tão alto ou baixo, invariavelmente a explicação tem que ser baseada nos eventos anteriores. Mas, dito isto, pode não ser fácil retroceder até o ponto inicial de sua narrativa. As pessoas frequentemente me perguntam o que causou o início do ciclo ou estamos perto do fim do ciclo? Questões que considero impróprias, uma vez que os ciclos não começam nem terminam. Perguntas melhores podem ser o que causou a atual guinada para cima? Ou quão longe estamos desde o início do ciclo ascendente?
Ou ainda, estamos perto do fundo do poço? Você até pode perguntar se estamos próximos do final de um ciclo, desde que você o defina como se estivesse saltando de um pico para o outro ou correndo de um vale para o seguinte. Contudo, na ausência de tal definição, os ciclos não têm um começo definido e acredito que nunca terminarão. Ciclos oscilam, como mencionei, ao redor do ponto médio. Este é geralmente considerado como tendência secular, norma, meio, média ou meio termo, a média depurada de ambos os extremos de uma série, de certo modo, é tido como correto e apropriado. Os extremos do ciclo, por outro lado, são considerados como aberrações ou excessos a serem excluídos, e geralmente são. Embora o conjunto de eventos responsável pela oscilação dos ciclos tenha a tendência de ficar muito tempo acima ou abaixo do ponto médio, a regra geral é de que o movimento, por fim, toma o rumo de volta em direção à média. O movimento de um extremo alto ou baixo rumo ao meio é frequentemente descrito como regressão, regressão ao meio, uma tendência poderosa e muito razoável na maioria das esferas da vida. Porém, lembrando os estágios do ciclo listados anteriormente, também pode ser dito que o padrão cíclico usualmente consiste tanto de um movimento a partir do razoável ponto médio até um extremo potencialmente imprudente, estágios B e H no gráfico anterior, quanto no sentido oposto, partindo de um extremo e indo de volta para um ponto médio, A, D e G. O ponto médio racional geralmente exerce uma espécie de atração magnética, fazendo com que as coisas responsáveis pela oscilação promovam um movimento de retorno de um dos extremos que segue na direção normal. O ponto médio racional geralmente exerce uma espécie de atração magnética, fazendo com que as coisas responsáveis pela oscilação promovam um movimento de retorno de um dos extremos que segue na direção do normal. Mas, geralmente, a permanência no normal não dura muito tempo, pois aquelas mesmas influências continuam em vigor e assim fazem com que a oscilação a partir de um extremo ultrapasse o ponto médio, indo em direção ao extremo oposto. É importante reconhecer e aceitar a confiabilidade desse padrão. Os detalhes variam: tempo, duração, velocidade e força das oscilações, e, muito importante, as razões para eles. E é provável que estejam por detrás do comentário de Town sobre a história que não se repete. Já a dinâmica subjacente é geralmente semelhante. Em particular, isso significa que a oscilação de um ponto alto ou baixo quase nunca permanece no ponto médio, independentemente de quão correto ou apropriado ele pode ser. A continuação do movimento, além do ponto médio e em direção ao extremo oposto, é altamente confiável. Por exemplo, os mercados raramente passam de subprecificados para precificados corretamente e param por aí. Normalmente, a melhoria nos fundamentos e o otimismo crescente, que fazem com que os mercados se recuperem dos níveis deprimidos, permanecem em vigor, fazendo com que ultrapassem a condição de precificados corretamente e passem a ser considerados superfaturados. Não é obrigatório que isso aconteça, mas geralmente acontece. Quanto mais se distanciam do ponto médio, mais os ciclos têm potencial para causar estragos, ou seja, quanto maiores forem as aberrações ou excessos. Se a oscilação em direção a um extremo for mais longe, provavelmente será mais violenta e mais danos provavelmente ocorrerão, já que as ações encorajadas pelas condições do ciclo em um extremo se mostram inadequadas para a vida em outras partes do ciclo. Em outras palavras, o potencial de destruição cresce à medida que o movimento para longe do ponto médio aumenta, ou seja, conforme as economias e as empresas vão se dando muito bem e os preços das ações vão ficando muito altos, avanços são seguidos por meras correções e altos e baixos dos mercados. Mas booms e bolhas têm como consequência quebras, falência e pânico. O que é esse ponto intermediário ao redor do qual as coisas funcionam? Como eu disse, muitas vezes é um ponto situado em uma tendência secular. Por exemplo, o produto interno bruto de uma economia pode apresentar uma taxa de crescimento anual secular de, digamos, 2% por algumas décadas. Mas o crescimento será mais rápido em alguns anos e mais lento, até mesmo negativo, em outros. O desempenho em anos individualmente considerados é geralmente parte de um ciclo em torno da tendência secular subjacente. Ressalte-se que a taxa de crescimento secular também pode estar sujeita a um ciclo, mas a um ciclo ainda mais longo e mais gradual. É preciso retroceder ainda mais no tempo para constatá-lo. Por exemplo, as sociedades tendem a seguir padrões de longo prazo de ascensão e queda. Pense no Império Romano, por exemplo, e o curto prazo de que falamos consiste em altos e baixos em volta da tendência de longo prazo. Ver página 49 e 52. Assim, também acontece com os setores de atividade industrial. Entretanto, como os ciclos de longo prazo ocorrem ao longo de décadas e séculos, em vez de trimestres e anos, e, portanto, podem implicar períodos de tempo superiores à vida de qualquer observador, eles podem ser difíceis de detectar em tempo real e dificultam o processo
de decisão. Veja o que escrevi sobre o assunto em meu memorando The Long View, a visão longa, em tradução livre, janeiro de 2009. Em uma antiga história, um grupo de homens cegos, andando por uma estrada na Índia, se depara com um elefante. Cada um deles toca uma parte diferente do elefante, o tronco, a perna, a cauda ou a orelha, e cada um explica de forma diferente o que havia encontrado. Nós somos aqueles homens cegos. Ainda que tenhamos uma boa compreensão dos eventos que testemunhamos, não dispomos facilmente de uma visão ampla o bastante para observá-los em conjunto. Até o momento em que vemos o todo em ação. Nosso conhecimento é limitado às partes que tocamos. Algumas das lições mais importantes dizem respeito à necessidade de a. Estudar e lembrar os eventos do passado e b. Estar consciente da natureza cíclica das coisas. De perto, o cego pode confundir a perna do elefante com uma árvore, e o investidor míope pode achar que uma tendência de alta ou de baixa continuará para sempre. Mas, se recuarmos e considerarmos o longo alcance da história, devemos ter em mente que o ciclo de longo prazo também se repete e envolve onde estamos nele. Este é um bom momento para eu colocar um dos pontos mais importantes sobre a natureza dos ciclos. A maioria das pessoas pensa em ciclos em termos de etapas listadas anteriormente e os reconhece como uma série de eventos. E entendem que tais eventos seguem um ao outro com regularidade e em uma sequência usual. Movimentos ascendentes são seguidos por movimentos de contração e recessão, e por fim, por nossos movimentos ascendentes. Mas isso não é suficiente para que se tenha uma compreensão completa dos ciclos. Os eventos na vida de um ciclo não devem ser vistos apenas como cada um sendo seguido pelo próximo, porém, muito mais importante, como cada um cansando o próximo. Por exemplo, quando os fenômenos envolvidos no ciclo se aproximam de um extremo, esse movimento os energiza, energia essa que é armazenada. Por fim, seu peso aumentando torna mais difícil o impulso para se afastar ainda mais do ponto médio, e atinge um máximo, além do qual não há mais como prosseguir. O movimento naquela direção é então interrompido, e quando isso acontece, a gravidade o força a dar marcha a ré na direção da tendência central ou ponto médio, com a energia que havia sido acumulada, alimentando o empuxe em sentido contrário. E como o fenômeno em questão se move do extremo de volta para o ponto médio, o impulso transmitido faz com que ele ultrapasse o ponto médio e continue se dirigindo ao extremo oposto. Assim, um ciclo no mundo econômico ou de investimento consiste em uma série de eventos que dão origem a seus sucessores. O processo descrito nos 3 pontos citados soa como físico, governado por forças como gravidade e impulso. Mas como mencionei, e veremos mais adiante, os desvios mais importantes da tendência geral e a variação no timing, velocidade e extensão desses desvios são, em grande parte, produzidos por flutuações no âmbito da psicologia. Se você considerar que a psique humana, e não os atributos físicos, é a fonte de grande parte de energia ou do impulso, esses 3 pontos são eficientes ao também explicar as oscilações e reviravoltas com que os investidores são desafiados a lidar. Nos capítulos seguintes, alguns dos conteúdos mais importantes consistem em descrições de maneiras pelas quais os eventos em cada tipo de ciclo geram seus sucessores. Diante dessa visão de ciclos como progressões de eventos causadores, este livro contém diversos relatos detalhados das progressões que ocorreram no passado. O objetivo de cada progressão será ilustrar o que causou cada evento na progressão, o que significou nela e como isso contribuiu para os eventos que se seguiram. Voltar a relatar as progressões pode parecer algo repetitivo, e algumas delas, na verdade, serão revisitadas mais de uma vez, embora com referência a diferentes aspectos. Esperamos, porém, que tais exemplos do mundo real ajudem os leitores a alcançar o objetivo de entender os ciclos e como se posicionar com relação a eles. É extremamente importante observar essa relação casual. Os ciclos dos quais estou falando consistem em uma série de eventos que originam os que se seguem. Mas é igualmente significativo notar que, não obstante os ciclos ocorram em diversas áreas graças a esses eventos em série, os desenvolvimentos cíclicos em uma área também influenciam os ciclos em outras. Desse modo, o ciclo econômico tem influência sobre o ciclo do lucro. Anúncios corporativos, determinados pelo ciclo do lucro, influenciam atitudes dos investidores. Estas influenciam os mercados e a evolução dos mercados exerce influência sobre o ciclo da disponibilidade de crédito, que influencia economias, empresas e mercados. Os eventos cíclicos são influenciados tanto pelo desenvolvimento endógeno, incluindo os eventos cíclicos que os procedem, quanto pelos desenvolvimentos exógenos, eventos que ocorrem em outras áreas. Muitos destes últimos, mas nem todos, longe disso, são parte de outros ciclos. Entender essas interações causativas não é fácil, mas elas constituem em grande parte a chave para entender e lidar com o ambiente de investimento.
É preciso entender que, embora eu descreva os ciclos como separados e discretos, isso não é inteiramente realista. Valendo-me de uma narrativa simples, descreverei a operação de cada tipo de ciclo isoladamente. Darei a impressão de que cada ciclo tem uma vida independente própria. Também posso dar a impressão de que o avanço em uma determinada direção de um tipo de ciclo termina antes do início de uma oscilação correspondente ou resultante em um ciclo de outro tipo, isto é, que eles operam sequencial e independentemente. Em outras palavras, tentarei discutir cada tipo de ciclo isoladamente, embora, na verdade, eles não operem isoladamente. Minha descrição pode sugerir que os diferentes ciclos são independentes uns dos outros e autocentrados. Pode parecer que algo acontece no ciclo A que afeta o ciclo B, que afeta o ciclo C, que pode alimentar todo o caminho de volta ao ciclo de influência A. Isso pode dar a impressão de que o ciclo A fica em estado de espera após ter influenciado o ciclo B, e enquanto a influência do ciclo B sobre o ciclo C ocorre. Mas não é assim. As inter-relações entre os vários ciclos estão longe de serem tão perfeitas quanto minhas descrições serão. Os vários ciclos funcionam por conta própria, mas também afetam continuamente uns aos outros. Tento desemaranhar os vários tópicos em minha mente e tratá-los separadamente, e é assim que este livro será organizado. Mas os ciclos bem comportados e isolados que descreverei são apenas um conceito analítico. Na vida, eles são realmente um emaranhado de fenômenos interrelacionados, que não podem ser separados de maneira completa. A afeta B e C, e B afeta A e C, e todos influenciam D, que exercem influência sobre todos eles. Todos estão envolvidos uns com os outros, mas devemos pensar neles de uma maneira ordenada, se quisermos entender os ciclos e seus efeitos. Finalmente, talvez sob o título de miscelânea, quero salientar mais algumas coisas sobre a natureza dos ciclos que são essenciais para uma compreensão profunda. Começando aqui com algumas observações do meu memorando de novembro de 2001. You can't predict, you can prepare. Você não pode prever, você pode se preparar. Tradução livre. Ciclos são inevitáveis. De vez em quando, uma inclinação para cima ou para baixo se prolonga por muito tempo e ou para um longínquo extremo, e as pessoas começam a dizer, desta vez é diferente. Elas citam mudanças na geopolítica, instituições, tecnologia ou no comportamento que tornaram obsoletas as regras antigas. Tomam decisões de investimento que extrapolam a tendência recente. Contudo, geralmente acontece que as regras antigas ainda se aplicam e o ciclo continua. No final, o céu não é o limite e algumas coisas vão para o chão. Em vez disso, a maioria dos fenômenos acaba sendo cíclica. A influência dos ciclos é potencializada pela incapacidade dos investidores de lembrar o passado. Como diz John Kenneth Galbraith, a extrema brevidade da memória financeira impede que os participantes do mercado reconheçam a natureza recorrente desses padrões e, portanto, sua inevitabilidade. Quando ocorrerem as mesmas ou semelhantes circunstâncias, às vezes em apenas alguns anos, elas são saudadas por uma nova geração, muitas vezes jovem, e sempre supremamente autoconfiante, como uma descoberta brilhante e inovadora em um mundo financeiro e econômico mais amplo. Pode haver poucos campos do esforço humano em que a história conta tão pouco quanto no mundo das finanças. A experiência passada, na medida em que faz parte da memória, é considerada como refúgio primitivo daqueles que não têm visão necessária para apreciar as incríveis maravilhas do presente. A Short Story of Financial Euphoria. Uma breve história da euforia financeira, em tradução livre, 1990. Os ciclos corrigem-se a si mesmos, e sua reversão não depende necessariamente de eventos exógenos. A razão pela qual eles se invertem, em vez de durar para sempre, é que as tendências criam razões para sua própria reversão. Assim, gosto de dizer que o sucesso carrega dentro de si as sementes do fracasso, e este, as sementes do sucesso. Através das lentes da percepção humana, ciclos são frequentemente vistos como menos simétricos do que são. Flutuações negativas de preço são chamadas de volatilidade, enquanto flutuações de preços positivas são chamadas de lucro. Nos mercados em colapso ocorrem as chamadas vendas por pânico, enquanto nos surtos as descrições são mais benignas. Mas eu acho que elas podem ser vistas como comprar por pânico. Veja as ações das empresas de tecnologia em 1999, por exemplo. Comentaristas falam sobre capitulação dos investidores na parte inferior dos ciclos de mercado, enquanto eu vejo a capitulação também no topo, quando investidores, antes prudentes, jogam a toalha e compram. Embora isso possa ser subestimado e negligenciado, de acordo com minha experiência, os ciclos financeiros geralmente são simétricos. Todo movimento de ciclo tem um outro lado, o que significa que toda oscilação para cima é invariavelmente seguida de, ou, dizendo com mais propriedade, leva a uma oscilação para baixo, e vice-versa. Um fenômeno amplamente falado e normalmente compreendido é chamado de expansão e contração, ou seja,
um processo cíclico recorrente da expansão e contração econômica. Trata-se de uma boa ilustração da simetria do ciclo. A maioria das pessoas entende que as retrações sucedem às expansões, e alguns poucos assimilam o fato de que retrações são ocasionadas por expansões, algo que dá sentido à afirmação de que a expansões geralmente não sejam seguidas por ajustes modestos, graduais e indolores, e b, por outro lado, é improvável que haja uma contração se não houver uma expansão. Deve-se notar, todavia, que essa simetria só se aplica de maneira confiável à direção, não necessariamente à extensão, tempo ou ritmo do movimento. Esta é a questão que Nick Train levanta. Você o encontrará no próximo capítulo. Assim, um movimento ascendente pode ser seguido por um movimento descendente, de maior ou menor magnitude. A inflexão descendente pode ter início logo após o ápice ser alcançado, ou as coisas podem ficar ali no alto por um bom tempo, antes de a correção começar. E, talvez, o mais importante, pode levar anos para que uma expansão cresça até alcançar seu ponto mais elevado. Em compensação, a contração que se segue pode parecer um trem de carga em movimento muito acelerado. Como meu parceiro de longa data, Sheldon Stone, diz, o ar sai da bexiga de gás muito mais rápido do que entrou. Vamos voltar ao que Mark Quintal supostamente disse. A história não se repete, mas rima. Interiorizar esse conceito é absolutamente essencial para a compreensão dos ciclos. O que Town deve ter querido dizer é que, apesar dos detalhes variarem de um evento para o outro em determinada categoria da história, digamos, a ascensão dos demagogos, os temas e mecanismos subjacentes são consistentes. Isso é verdadeiro para os ciclos financeiros e absolutamente verdadeiro para as crises financeiras. Como se verá mais adiante, a crise financeira global de 2007 e 2008 decorreu em grande parte da emissão de um grande número de hipotecas de alto risco, em inglês subprime, e isso se deu graças a um excesso de otimismo, a uma carência de aversão ao risco e a um mercado de capitais excessivamente pródigo, situação que levou a um comportamento não seguro em torno das hipotecas de alto risco, assim chamadas porque são concedidas a mutuários com baixa qualificação de crédito. Assim, alguém literal e de mentalidade mais estreita diria, definitivamente, ficarei mais cauteloso na próxima vez em que o financiamento hipotecário for disponibilizado prontamente para compradores de imóveis não qualificados. Mas a esse aspecto da crise, nunca é necessário recorrer para que as lições da crise financeira global sejam valiosas. Em vez disso, os temas que fornecem sinais de alerta em cada expansão ou contração são os gerais. Mas a esse aspecto da crise, nunca é necessário recorrer para que as lições da crise financeira global sejam valiosas. Em vez disso, os temas que fornecem sinais de alerta em cada expansão contração são os gerais. O otimismo excessivo é algo perigoso. A aversão ao risco é um ingrediente essencial para o mercado ser seguro. E mercados de capitais excessivamente generosos acabam levando um financiamento imprudente e, portanto, a colocar os participantes em perigo. Detalhes não são importantes e podem ser irrelevantes. Temas, porém, são essenciais e tendem a se repetir. Entender essa tendência e ser capaz de identificar as recorrências é um dos elementos mais importantes para lidar com os ciclos. Finalmente, quero trazer a definição de insanidade creditada a Albert Einstein. Fazer várias e várias vezes a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É uma insanidade quando as pessoas investem em coisas muito valorizadas, porque, como todo mundo sabe, elas são perfeitas e subprecificadas, pensando que elas oferecem altos retornos sem risco de perda. Tais crenças têm perdido seu caráter sagrado depois de cada bolha. Mas muitas pessoas, por não terem consciência de que bolhas tendem a estourar, ou por não enxergarem esse risco pela ânsia de enriquecer rapidamente, embarcam na próxima. Valores mobiliários e mercados que se beneficiaram de apreciação fabulosa são muito mais propensos a sucumbir a uma correção cíclica do que a se valorizar indefinidamente. Experimente dizer isso ao investidor ansioso, que acredita que, desta vez, é diferente. A extensão deste capítulo e grande variedade de tópicos abordados são indicativos da natureza multifacetada e desafiadora dos ciclos. Por essa razão, os ciclos devem ser entendidos analítica e intuitivamente, tal como se dá com muitos outros aspectos do ato de investir. Aqueles indivíduos que têm a habilidade mais recente, além das anteriores, irão mais longe. Pode uma abordagem intuitiva ser ensinada? Sim, até certo ponto, mas mais plenamente para aqueles que começam com o dom da percepção. Resumindo, algumas pessoas tendem a captar, seja lá o que captar signifique, e outras não. Cursos em contabilidade, finanças e análise de valores mobiliários proporcionam ao investidor o conhecimento técnico necessário para o sucesso. Porém, em minha opinião, esses cursos estão longe de ser suficientes. Neles, inexiste o principal elemento, uma compreensão dos fenômenos cíclicos e como eles se desenvolvem conforme estabelecido neste livro. Algumas pistas serão encontradas em campos recém-estabelecidos de economia comportamental e finanças comportamentais, aos quais recomendo sua atenção. A psicologia é um componente essencial dos ciclos, cuja compreensão é muito importante para os investidores. As maiores lições sobre ciclos são aprendidas com a experiência. Como no ditado, experiência é o que você ganha quando não obtém o que deseja. Hoje, sei muito mais sobre isso do que quando comecei, como jovem analista de valores imobiliários do First National Citibank, 48 anos atrás. No entanto, como normalmente vemos apenas um ciclo principal por década, qualquer um que venha a depender apenas da acumulação de experiência para seu progresso
deve se revestir de muita paciência. Espero que a leitura deste livro aumente sua compreensão e acelere seu processo educativo. O antigo historiador grego, Tucídides, declarou em História da Guerra do Peloponeso que ele ficaria satisfeito se essas palavras forem julgadas úteis por aqueles que querem entender claramente os eventos que aconteceram no passado, e quais, sendo a natureza humana o que é, vão, em um momento ou outro, e da mesma maneira, ser repetidos no futuro. Eis uma boa descrição do meu objetivo aqui.